E câncer no pulmão? Câncer no pulmão é bastante agressivo, porém dá bastante sintomas e é um dos cânceres mais evitáveis que existe. Principalmente por cigarro, né? Você não fumar e fazer ter uma vida saudável, né? Mas ele dá sinais, então a pessoa fica com a capacidade pulmonar mais fraca, ela sente uma tosse, uma coisa assim, já tem que olhar, entendeu? Então a pessoa já é fumante, você já fica alerta. Agora e o pâncreas? Entendeu? Qual que é o... O que eu tenho que fazer? O que tu fez pra ter um câncer de pâncreas? Tu tem que fazer alguma coisa pra ter um câncer de pâncreas? De novo, cigarro é a principal causa de câncer de pâncreas. Sério? 1/3 dos casos de câncer de pâncreas vem porque a pessoa é fumante. Porque as substâncias tóxicas do cigarro circulam pelo corpo inteiro. O pâncreas é um órgão que é bastante vascularizado e ele é sensível às substâncias cancerígenas. Então, 1/3 dos casos de câncer de pâncreas são associados ao uso de cigarro. Nossa, Lucas, tu me ajuda a entender então como é que uma substância cancerígena, por exemplo, que eu escutei a vida inteira minha mãe falando, por exemplo, vai comer, não come muita salsicha é cheia de coisa que dá câncer, ou então aquele pozinho do miojo, ou várias outras coisas assim. Mas a gente falando especificamente de cigarro, nós estamos falando de... E aí eu não sei nem se tu manja também. Nós estamos falando do cigarro, esse que compra e vem na cartelinha de cigarro, que tu compra na padaria. Esse daí tem as mesmas substâncias cancerígenas que um tabaco, por exemplo? Então, o problema maior não vai ter as mesmas, mas o problema maior é a queima do tabaco. Tá. É um dos maiores problemas, tá? O cigarro tradicional, branquinho, feito processo pela indústria, ele tem sim mais substâncias tóxicas do que se você fumasse um tabaco tradicional enrolando seu próprio cigarro. Porque os caras adicionam substâncias para dar maior qualidade da queima do tabaco, para que a queima seja menos abrasiva para quem está fumando, para que não produza tanto gosto amargo, porque o tabaco ele tem um gosto mais amargo quando você fuma. Então eles vão adicionando substâncias que, ao serem queimadas junto, elas produzem outras substâncias cancerígenas. Mas a queima em si, né, a própria queima do tabaco, ela já produz algumas substâncias tóxicas, monóxido de carbono, você tem a intoxicação, você tem o alcatrão e outras substâncias cancerígenas, né, principalmente compostos de benzeno, que são na queima do tabaco, que eles entram no corpo. Mas tem um outro fator que é muito importante, que é a lesão da traqueia, das células da traqueia e dos cílios, né? Porque a fumaça que entra, ela vem de uma queima, é uma fumaça, né? Ela tá sendo, ela gera uma lesão, de fato, que faz com que a célula sofra e tenha que se multiplicar para compensar aquela célula que morreu, porque ela foi queimada ali. Então, nessa multiplicação, está aumentando as chances de ter mutações, além de ter a substância. Entendeu? A substância entra no pulmão, ela vai circular para o corpo todo, vai se distribuir no corpo. Tanto é que em poucos segundos você tem o efeito no cérebro, da nicotina, por exemplo. Então ela tem o efeito no corpo inteiro. Mas a queima do tabaco na garganta, né, aumenta o risco de câncer porque ela faz com que as células dessa região tenham que se multiplicar. E nessa multiplicação você aumenta o risco de mutações. Somado a substâncias, você tem um risco aumentado de câncer. Entendeu? Aí a pergunta que vem e o vape, né, que não tem queima? E aí estão se descobrindo outros problemas, né? Porque apesar de não ter queima, tem substâncias tóxicas que vêm principalmente do líquido que está ali. Você não tem uma padronização do produto que está ali dentro, então muitas vezes você não sabe o que está tomando e essa substância, ela realmente pode ser mais perigosa do que o cigarro, então não tem nem como eu falar o que é, porque não tem essa padronização. Não tem legalização no Brasil, né? Então a gente não sabe não tem nenhum controle. Não temos controle, então cada um vende o que quiser. As quantidades de nicotina nos vapes hoje são cavalares, então o pod, né, a caixinha, vamos dizer assim, que tem o líquido, aquela que a pessoa fuma às vezes em uma semana, que dura uma semana, equivale a 900 cigarros. Em termos de nicotina. Mas ele é absorvido da mesma forma? Não, a nicotina que está lá, ela é mais absorvida do que a do cigarro. Sério? Porque ela vem num cristal, né? Ela é cristalizada. Porque como não tem queima, ela não tá na forma que normalmente está no tabaco. Então, ele é cristalizado para poder ser aspirada junto e entrar nas células. Então, essa forma ela é mais eficiente do ponto de vista de absorção do que a queima da nicotina no tabaco. Então, acaba que a quantidade de nicotina absorvida é maior.
A pessoa muitas vezes acha que o vape é mais seguro porque ele tem um sabor, porque ele não queima, né? Mas ela está absorvendo muita nicotina e se viciando ainda mais, com uma dose maior ainda. A nicotina, ela causa algum... Vamos lá, além dela viciar, ela tem algum outro efeito no corpo que seja, assim, de fato problemático? Porque, assim, eu dei uma pesquisada meio por cima da nicotina e tal, e, em geral, eu estava lendo que ela é uma substância que atua no cérebro, ela tem ali, deixa uma sensação de bem-estar, um relaxamento e tudo mais, mas ela não... Ela vicia, mas ela não teria, assim, nenhum outro efeito muito nocivo ao corpo. Não, vai ter uma aceleração de batimento cardíaco e tudo, mas tirando isso, que eu me lembre, não. Tá, mas isso pode estar errado, então eu prefiro não falar. Estude para saber. E aí a gente estava falando aqui do lance do câncer, cara, e assim, você falou que o cigarro, se eu fumo, ele vem aquela fumaça quente, que ela pode destruir algumas células, e isso forçaria meu corpo a multiplicar células e assim eu acelero a possibilidade de uma mutação. Sim. E daí eu acelero a possibilidade de ter um câncer, né? Mas essas substâncias cancerígenas que entram no meu corpo, como é que elas agem? Tá. Tem várias. Vou generalizar aqui. Existem dois tipos de formas de uma célula se tornar cancerígena. Né? A primeira delas seria quando ela ativa mutações numa região do DNA que faz com que ela se multiplique mais. Tá. Primeira forma. E a segunda forma é quando ela inibe regiões que fazem com que ela pare de multiplicar. Então, ou a célula multiplica muito, ou o controle dela para. Desaparece. E tudo isso são mutações, tá? Mutações que o DNA errou na hora de copiar a célula e aquela filha dela se tornou um problema. Isso é causado por uma substância. Então, aí o que acontece? A mutação, ela é acelerada pela substância, porque na hora que a substância entra e vai ser processada, ela ocupa o espaço que deveria ser o espaço de controle da multiplicação celular. Ela pode atuar diretamente no DNA. Existem várias formas. Ela pode se ligar ao DNA e causar uma quebra do DNA, fazendo aumentar os erros. Então, tem substâncias, por exemplo, que se ligam no DNA e quebram ele. E aí a própria célula tem que colocar outra substância para ligar o DNA de novo. Nessa ligação, ela pode colocar uma letrinha errada e mutar ali a região. Então, essas mutações acontecem, se elas acontecerem, pode acontecer em qualquer lugar. Se elas acontecerem nessas regiões que controlam a multiplicação das células ou o controle de multiplicação, a célula pode se tornar cancerígena. Mas não é uma mutação que vai causar o câncer. Tem uma pessoa idosa que viveu 70, 80, 90 anos, vai ter milhares, milhões de células mutadas no corpo. Porque ela acumulou mutações ao longo da vida. Por isso que um idoso tem mais chance de ter câncer. Porque ela tem várias mutações. Uma célula não vai ter câncer com uma mutação. Ela vai ter que acumular mais mutações até o ponto dela se tornar, que a gente fala, imortal, que é quando ela não para de multiplicar. Se você coloca uma célula cancerígena imortal numa placa de cultura de células, ela continua multiplicando, crescendo, crescendo, crescendo até acabar o nutriente. Ela não para. A célula normal, ela multiplica 1, 2, 3, 10 vezes e ela para. Ela não aguenta multiplicar mais. A célula cancerígena multiplica independente. E como ela multiplica rápido no estresse, ela vai acumulando outras mutações. Então o câncer, se você for pensar do ponto de vista leigo, né, ele é como se fosse um parasita que está crescendo dentro do corpo, roubando nutrientes e comendo tudo que está em frente a ele, roubando tudo do resto e crescendo de uma forma multiplicando sem controle nenhum. Então ele vai ter filhos defeituosos, ele vai atrapalhar os próprios filhos na hora de crescer. As células vão formando um bolo de células que lá no meio não tem vaso sanguíneo para nutrir. Então essas células vão começar a morrer. Na hora que elas começarem a morrer, elas vão liberar substâncias falando assim, pelo amor de Deus, me mandem vaso sanguíneo, porque senão eu vou morrer, estou sem oxigênio. E aí elas começam a liberar substâncias que produzem vasos dentro do tumor, então o tumor começa a ficar vascularizado e nisso escapam mais células. Então as células caem nesses vasos e escapam para o corpo todo. Então as mutações vão se acumulando ao ponto de uma única célula ser responsável por todo um câncer. Todo câncer começa a partir de uma única célula. E elas se espalham por quê? Porque ela muta regiões que fazem com que ela perca a cola que liga duas células.
Então ela precisa também de mutações para isso. Elas sempre são ligadas uma na outra. Quando ela encontra uma na outra, elas falam que beleza, eu vou ficar aqui juntinho de você que é mais seguro. Só que tem mutações que fazem com que ela perca essa capacidade. E aí perdendo, ela se espalha.